Sabe que eu me lembrei quando eu era garoto pregando lá em Ribeirão Preto, numa cruzada evangelística. Eu era bem pequenininho, devia ter uns 13 anos de idade, sofria de inanição. Eu estava pregando num coreto. Alguém lembra de coreto aqui? Aquelas coisas na praça. Eu pregando no coreto, e quando eu fiz o apelo, escutamos um grito, procuramos o barulho e veio da direita. Lá na esquina tinha um prostíbulo, e lá vem uma mulher seminua, uma prostituta. Ela veio arrancando os cabelos, literalmente. Ela se jogou na frente daquele coreto na praça, enfiou a mão nos seus seios aqui, arrancou um maço de cigarro, tubinhos de cocaína, e jogou em cima daquele lugar onde eu estava pregando. E ela se dobrou e chorava. Ela chorava e gritava, mas ela estava tão mal vestida que as vergonhas dela eram explícitas, estava todo mundo vendo. E ela chorando, daqui a pouco ela deu um grito e começou a orar em outras línguas, nas línguas estranhas que eu já ouvi alguém orar aqui dentro nessa noite. E quando ela começou a orar em línguas, eu fiquei feliz. Eu era menino. De repente, duas irmãs que estavam ali naquele culto, com a Bíblia aqui no peito, com um coque na cabeça, vieram marchando para cima da mulher, botaram a mão na cabeça dela e começaram a repreender o demônio dela. E eu perguntei daqui de cima do púlpito: o que as senhoras estão fazendo? Elas: você não entende disso, que você é um menino. Eu falei: mas ela não tem demônio não, ela está falando em línguas. Uma delas debochou dizendo assim: você não tem o dom de discernir espíritos. E falou: você acha mesmo que o Espírito Santo entraria num lixo humano como esse? Eu tinha só 15 anos ou 13 anos, eu não tinha a experiência de hoje, porque se eu tivesse, eu teria colocado aquelas duas senhoras no lugar delas com toda a educação possível. Iria primeiro perguntar para elas se alguma delas tinha um furo na mão esquerda, ou um furo na mão direita, ou se tinham elas furo nos pés, ou um furo do lado direito da costela delas. E se alguma delas afirmasse para mim que tivesse essas 5 chagas, eu pediria para elas a certidão de nascimento. Queria ver se o nome delas era Yeshua. Queria saber se o pai delas humano era Yosef e o pai divino era Yahvé. Porque somente esse pode dizer se o ser humano presta ou não presta. Nenhum ser humano pode dizer que o outro nada vale. Aleluia. O testemunho do pastor nos mostrou que a graça de Deus alcança os que são rejeitados pela sociedade e que ninguém tem autoridade para determinar quem pode ser tocado pelo Espírito Santo. Ele relembrou um episódio marcante de sua juventude, quando, aos 13 anos, pregava em uma cruzada evangelística em Ribeirão Preto. Durante sua pregação em um coreto de praça, fez um apelo e de repente ouviu um grito vindo de um prostíbulo próximo. Olhou para o lado e viu uma mulher seminua correndo desesperada, arrancando os próprios cabelos. Ao se aproximar, ela se jogou diante do coreto, pegou um maço de cigarros e tubinhos de cocaína que escondia no seio e jogou tudo no chão. Em prantos dobrou-se ali. Enquanto todos observavam ela, soltou um forte grito e começou a orar em línguas estranhas, algo que muitos ali já haviam presenciado em cultos. No entanto, duas irmãs da igreja, com a Bíblia no peito e coques na cabeça, avançaram em direção à mulher, impuseram as mãos sobre ela e começaram a repreender. Uma das irmãs riu e disse com desprezo que o Espírito Santo jamais habitaria em um lixo humano como ela. O pastor teria respondido com firmeza: apenas Cristo tem autoridade para determinar o valor de uma vida. Ele concluiu dizendo que ninguém pode definir quem Deus pode ou não transformar.